pessoal! Tudo bom? Será que seu relacionamento anda desgastado? Será que você já percebeu que ele está sendo desgastante? E já sendo desgastado, o que fazer para repará-lo? Nesse vídeo, vamos ajudar você a identificar se seu relacionamento está se desgastando e trazer dicas de como evitar e até mesmo reverter este desgaste. Oi, gente, eu sou a Pati. Eu sou o Yukias. Após vermos pessoas que amamos passando pela triste jornada do divórcio e nos chocarmos como que isso aconteceu muito na pandemia, resolvemos nos debruçar sobre livros e diversas pesquisas e descobrimos que para manter um casamento sem brigas é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Portanto, observamos que todo bom casamento ele se fundamenta em 5 princípios: identificação, aproximação, amizade, amor e comunicação. Conhecendo melhor esses 5 pilares, acabam-se as brigas e elimina-se também a possibilidade de um divórcio. Amor, esqueceu da nossa meta? É verdade. Pois é, pessoal, temos uma meta audaciosa. A cada vídeo produzido, queremos resgatar, ajudar ou melhorar o casamento de pelo menos um casal. E se você for esse casal ajudado, mande uma mensagem para nós, pois nosso prazer é ajudar vocês. Se você deseja obter dicas práticas de como ter um casamento sem brigas, leve e feliz, além de conhecimentos que façam você e seu cônjuge terem um relacionamento que cresça de forma amorosa, te convidamos a se inscrever no nosso canal, né, É isso amor? mesmo. Aproveite e encaminhe esse vídeo para quem você gosta. Não esqueça de deixar seu comentário e seu like. Ficaremos felizes em poder colaborar. Pessoal, esses dias nós estávamos conversando sobre desgaste no relacionamento. E aí a gente resolveu compartilhar com vocês a nossa conversa. Toda essa nossa conversa começou devido a um vídeo que assistimos. O vídeo que não tinha nada a ver com o que estávamos procurando. Vocês sabem como é. Você começa indo pesquisar como adestrar seu cão e acaba vendo vídeo se existe água em Marte. Pensa em assuntos totalmente interligados, só que não, né? Estávamos assistindo sobre como adestrar cachorros e em um vídeo puxando outro, acabamos vendo um vídeo de homens cortando pedras gigantes. Muito provavelmente vocês também já devem ter visto. O que mais me chamou a atenção foi o tamanho das ferramentas utilizadas, frente ao tamanho das rochas. Os rapazes tinham umas marretas e algumas estacas bem pequenas, que, batidas no meio da rocha imponente e aparentemente indestrutível, levavam a rocha à sua divisão. A técnica explicada por um dos trabalhadores parece ser bem simples. Inicialmente, formam-se pequenas fissuras que estejam alinhadas para que essas pequenas fendas possam se interligar formando um corte único. Em cada fissura, colocam-se as estacas para que as fissuras não se fechem e depois, de tempos em tempos, se dá uma marretada em cada uma delas. As marretadas, inicialmente, não mexem na superficialidade da rocha, ainda aparentemente indestrutível. Mas com algumas marretadas, a rocha não demonstra mais aquela confiança inicial e nem intangibilidade que antes era inerente à sua natureza. E com mais algumas marretadas, a rachadura liga as fissuras iniciais
e a pedra, que era única e imponente, deixa de existir. Agora, parece que sempre foram duas pedras incompatíveis em sua natureza, e que a proximidade de ambas, que outrora simbolizava unidade, agora representa o sufocamento das suas particularidades. Sufocamento este que só cessa com a pequena alavanca utilizada pelo trabalhador para as afastarem de vez. A emoção de quem assiste varia ao longo do vídeo. No início pensamos, essa rocha aguenta qualquer coisa, pois já passou muito tempo e ela chegou até aqui. E não serão essas pequenas besteiras que vão acabar com ela. No meio do vídeo você já pensa, é melhor fazer alguma coisa, porque essa rocha não vai aguentar se continuar assim. E no final já pensamos, tem que separar mesmo, elas serão mais felizes cada uma com sua vida. Na hora vi ali a história dos casamentos e os seus desgastes. E aí, gatinha, é viagem minha ou não? Filosófico ele, né? As pessoas confundem desgaste com o passar do tempo. Não necessariamente passar longos anos juntos significa desgaste, né, amor? É verdade. Mas alguém aí pode estar pensando, todo relacionamento se desgasta com o tempo. Mas pensemos um pouco sobre isso. Será que essa afirmação é realmente verdadeira? O passar do tempo realmente vai exercer alguma influência sobre o seu relacionamento. Com certeza. Mas não necessariamente essa influência é o desgaste, não é verdade? É verdade, amor. Pensemos nas amizades, por exemplo, que a gente constrói ao longo da vida, né? Muitas delas se fortalecem com o passar do tempo. Porque geralmente passamos a ter uma maior identificação com esse nosso amigo ou nossa amiga. Uhum. E até mesmo a nossa conversa melhora com o tempo. E por que com casamento isso seria diferente? Não faz sentido, né? Porque o desgaste, apesar de ser uma palavra comumente usada, muitas pessoas, se tivessem que defini-la, talvez não saberiam falar o seu real significado. Gostamos sempre de trazer conceitos para que a gente possa esclarecer sobre o que assunto nós estamos tratando, né, meu amor? Exatamente. E isso também nos permite partir de um mesmo ponto. A palavra desgaste, de forma geral, ela significa deterioração, esfacelamento ou degradação, até mesmo ruína. Então, quando a gente fala de um relacionamento, esses conceitos eles são perfeitamente aplicáveis. Um relacionamento desgastado significa um relacionamento que está em processo de destruição, a caminho da ruína. Por sua vez, ruína se trata de destruição total. Portanto, um relacionamento desgastado, ele significa um relacionamento que está em decadência ou em completo colapso. Esse desgaste acontece não de forma rápida e avassaladora, mas sim de forma gradual e constante e vai corroendo a base do relacionamento. Por isso, é tão difícil perceber que o nosso casamento está desgastado. O perigo do desgaste é que ele vai afetando os 5 pilares do relacionamento: identificação, aproximação, amizade, amor e comunicação. Já reparou que quando entramos em um ambiente novo, passamos a prestar atenção nos detalhes, seja o teto, o piso, e fazemos conexões com aquilo que já conhecemos de outro lugar. Ou então percebemos que aquilo é totalmente diferente do que já havíamos visto. E quando você passa a visitar com maior frequência aquele local, deixa de perceber os mesmos detalhes. Ou quando deixamos de perceber um pé de ipê florido na nossa rua, que antes nos chamava tanto a atenção. E agora nem enxergamos mais. Ou quando moramos numa casa que tem uma vista bonita, que agrada a todos que nos visitam. Só que não nos impressiona mais. Assim também acontece no casamento. Muitas vezes não enxergamos mais os detalhes que geravam uma maior identificação com o nosso cônjuge. E aos poucos vamos nos distanciando, pois passamos a não ver mais nada em comum ou que nos agrade na pessoa que está do nosso lado. É verdade, e o pior é que esse sentimento de satisfação, ele aumenta o distanciamento, enfraquece a amizade que existia e que sustentava a relação. Com Aquele certeza. laço amigável vai sendo corroído pelo distanciamento e pela falta de comunicação, seja ela falada ou não. E o fim do amor é só uma questão de tempo. Infelizmente, né? O casamento, da mesma forma que a rocha na nossa história inicial, também começa extremamente forte e com uma confiança de que vai durar para a vida toda, reforçado pelos sentimentos de paixão e amor e sustentada nos 5 pilares ainda fortalecidos. Mas o desgaste, assim como aquelas batidas iniciais na pedra, acabam fragilizando a sua estrutura. Todo início de relacionamento exige um certo grau de empenho que, com o passar dos anos, tende a ir decaindo. Seja porque o objetivo, que era ter a pessoa amada ao lado, já foi alcançado, seja porque a rotina diária é por demais cansativa e a gente tende a se acomodar. Mas, no entanto, é possível, conforme o tempo vai passando, perceber se o seu relacionamento está se desgastando ou não. Inclusive,
possível avaliar com que velocidade isso tem ocorrido. Então, você deve estar se perguntando por onde começar. Trouxemos aqui 6 sinais indicativos de que seu relacionamento não anda tão bem. Primeiro sinal: o casal começa a ter desinteresse um pelo outro, e com isso passam a não mais desfrutarem tempo juntos. Essa falta de tempo gera um distanciamento natural que aos poucos vai sendo substituído por outras atividades que talvez demandem até mais tempo, como por exemplo, gasta mais tempo com o serviço que foi levado para casa, ou gastando tempo nas redes sociais. A coisa mais importante é lembrar que a lacuna não fica vazia. Realmente, a lacuna não fica vazia. Naturalmente, o diálogo desaparece. E aí só restam dentro da casa 2 corpos físicos, sem nenhuma conexão sentimental. É verdade. Segundo sinal, Brigas por coisas pequenas começam a se tornar tão frequentes e cansativas como se fossem algo realmente que demandasse muito tempo para serem resolvidas. Tudo vira motivo de chateação, de desgosto, tudo vira crítica. Não se chega nesse ponto por acaso. Essas brigas vão tomando uma proporção que tendem a tornar insustentável a relação. O casal passa a não ter mais prazer em estar na presença do outro. aqui a tendência é acabar a admiração, porque passa-se a minar a relação o tempo inteiro. Terceiro sinal de que seu relacionamento não vai bem é quando os cônjuges eles passam a negligenciar os mínimos compromissos com seu respectivo par. Aqui passa-se a não tratar com importância e sequer ter prioridade dos ajustes que foram feitos pelo casal. Sejam as atividades do lar, sejam os compromissos externos que fariam o outro se sentir bem valorizado, né, amor? Uhum, Como, por exemplo, acompanhar seu respectivo par em uma confraternização do serviço, ou em um chá de bebê, ou em um churrasco com os amigos. com A certeza. falta de compromisso acaba sendo negligenciada por um dos dois. E o esquecimento, ele é proposital. É verdade, amor. Aqui a gente já parte do pressuposto que os interesses são diferentes e a valoração de cada evento para cada cônjuge também é distinta. Aquilo que é mais importante para um não é tão importante para o outro. No entanto, quando o relacionamento está se desgastando, brigas se tornam tão frequentes nesse sentido porque os casais passam a não valorizar aquilo que é importante para o outro. Quarto sinal: a vida íntima do casal passa a estar muito prejudicada ou até deixa de existir. Verdade. Quando o casal passa a se afastar fisicamente, as memórias dos bons momentos vividos, elas ficam cada vez mais distantes. Aí são ressaltados os momentos ruins. Verdade, amor. Ou seja, o desgaste vivido pelo casal deixa de alterar apenas o presente, gerando consequências não só para o futuro da comunhão, mas também passa a alterar o próprio passado deles. Pois os maiores envolvidos naquela história de amor passam a ser as maiores testemunhas de que aquilo nunca foi real ou nunca aconteceu. Sim, meus amigos, os envolvidos esquecem dos bons momentos, alteram a realidade já vivida. Fica parecendo que estar nesse relacionamento é só prejuízo. A memória fica negativamente seletiva. Segundo o psicólogo estadunidense Abraham Maslow, assim como se alimentar é uma necessidade primária, a vida sexual também é uma necessidade básica, gente. Ambas são necessidades fisiológicas do ser humano, que compõem a base da pirâmide da hierarquia das necessidades humanas, ou seja, necessidades diretamente relacionadas à questão do ser humano como ser biológico. Então, há que se atentar. O distanciamento íntimo, ele começa com a redução dos toques, ao passarem um pelo outro, por exemplo, dos carinhos, dos abraços, dos beijos, antes de chegar à redução ou ao completo desaparecimento do momento sexual. É verdade. Quinto sinal de alerta é a indiferença às necessidades do outro, ou a existência sempre da desculpa perfeita. Se vocês começam a reparar que tudo vira desculpa, Tudo. que o sincero pedido de desculpas ele deixa de existir, é hora de mudar o curso dessa relação. Quando eu começo a olhar para o outro e enxergo ele como um peso, significa que eu penso mais sobre mim do que sobre ele. Com certeza, né? Significa que eu não estou tendo uma vida leve, significa que eu não estou no caminho correto. Por quê? Porque casamento não é sobre mim, é sobre Sobre nós. nós. Então, para utilizarmos um exemplo aqui, nós poderíamos pensar, né, meu amor, no jogo de Uhum. frescobol. Sim, O jogo de frescobol, apesar de cada um ter uma raquete e estarem virados um de frente para o outro, o intuito dos dois é não deixarem a bola cair. E para isso, a cooperação de ambos é essencial. essencial, com certeza. Ao contrário, por exemplo, do jogo de tênis, que para a vitória de um, o outro necessariamente deve perder.
apesar de estarem em posições idênticas ao do frescobol Um e diferente do usarem outro. raquetes também. Mas os jogadores são adversários e não estão no mesmo time. Casamento é frescobol. Ninguém pode deixar a bola cair. Todos trabalham para um mesmo fim. Sexto sinal de que as coisas não estão indo pelo caminho correto. Ocorre quando o casal passa a ter dicotomia de planos, sonhos e projetos. Ou seja, as necessidades a serem supridas são individuais, os sonhos são individuais e os planos são individuais. Já não importa o que o outro pensa, como que ele sonha e com o que ele sonha. Importa que eu vou realizar o meu plano, aquele plano que tracei para mim, e se ele quiser, ele que me acompanhe. Aqui mora o perigo. Relacionar-se é manter contato, é manter a união e a interação. Não é viável que, sendo um casal, cada um puxe o cabo de guerra para um lado. O diálogo é a primazia de um relacionamento. É a primeira linguagem a ser priorizada. Portanto, ao menor sinal de uma dessas situações, é necessária uma intervenção pelo casal para que voltem a reinar os 5 pilares que devem sustentar a relação, gerando assim harmonia no lar. Feitas essas observações, é importante que o casal esteja atento às demandas da vida a dois, para que se evite chegar perto de um desgaste. É evidente que quando pensamos em demandas da vida a dois, o trabalho parece infinito. Por isso que focar nesses 5 pilares, identificação, aproximação, amizade, amor e comunicação, facilita o trabalho. Então, como identificar que seu relacionamento está se desgastando? Primeiramente, a gente não controla o outro. No máximo, somos capazes de influenciar por meio do exemplo ou de atitudes que vão de encontro a uma situação negativa já instalada. Assim sendo, inicialmente comecemos a observar como tem sido o nosso comportamento, antes da gente avaliar o comportamento do nosso parceiro. Muitas vezes pode ser que você que esteja promovendo essas ações de desgaste no seu relacionamento. Então, questionar-se é um bom começo, não é, amor? Com certeza. Podemos começar com a seguinte pergunta: eu tenho evitado meu cônjuge? Já não ligo mais para a sua presença? Por exemplo, ao invés de relevar coisas pequenas, eu tenho sido o agente provocador de intrigas, seja por pirraça, seja por não trazer diálogo para a relação? Isso, exatamente. Tenho sido negligente com meu cônjuge? Evito compromissos com ele ou os ignoro? Tenho evitado manter relações íntimas? Tenho me afastado fisicamente? Se isso tem acontecido, por qual razão? Exatamente. Meu relacionamento tem sido um peso para mim e por qual motivo? Quando que tudo mudou? Eu fiz alguma coisa para reverter isso ou deixei o tempo passar? Passei a não me importar mais com a opinião do meu par? Passei a fazer planos só para mim? Feitos esses questionamentos, você começa a se compreender e ter respostas que talvez até te surpreendam. Somos seres falíveis, mas não podemos aceitar sempre errar no mesmo ponto, né, amor? Exatamente. As nossas relações, elas precisam de incentivo, de amor e de aprimoramento constantes. Com A certeza. gente não pode ficar repetindo o erro, gente. A gente sempre precisa de erro novo. Exatamente. É o que a gente conversa muito aqui em casa. Já estando a relação desgastada, temos que fazer o caminho inverso. Pode parecer muito mais difícil do que realmente é. Olhar para o início pode ser a solução, porque normalmente no começo dos relacionamentos, começamos com os 5 pilares bem firmes, mesmo que você nem saiba que eles existam. No início, buscamos uma aproximação da pessoa pretendida e após essa abertura gerada, passamos a buscar uma maior identificação com ela, pontos que gerem uma ligação ainda maior. Assim, há o nascimento de uma amizade, com intenções complementares ou secundárias, que cresce naturalmente com uma comunicação constante e das mais diversas formas possíveis, tendo como destino certo o amor. Mas você deve estar pensando, não é fácil reviver tudo isso. Você está correto. Mas se pararmos para pensar, tudo é difícil, não é, amor? Tudo é difícil. Só é preciso escolher qual difícil que nós vamos querer. O difícil de manter a nossa família ou o difícil que a ignora. Exatamente. Dessa forma, assinalamos algumas dicas que podem ajudar você a reverter essa situação. Não é verdade? Primeira dica: comece demonstrando interesse novamente pelo seu cônjuge. Uhum. Como que eu faço isso? Até que isso seja natural, vai precisar de uma atenção especial sua. Comece pelo básico. Bom dia, meu amor, você dormiu bem? Uhum. Como que você passou a noite? Vamos tomar café da manhã juntos? Ou então, boa noite, meu amor, como que foi seu dia? E tenha paciência para ouvir. Precisa de paciência, né, amorzinho? Segunda dica: passe a demonstrar novamente afeto e zelo.
Segure na mão do seu cônjuge ao assistirem TV. Ao se deitarem, faça um cafuné carinhoso nos cabelos dele. Preocupe-se com o seu par. Simples atos diários que antes eram realizados serão transformadores do clima do seu lar. Isso me lembra uma frase do Ursinho Pooh. Às vezes, as menores coisas são as que ocupam mais espaço no nosso coração. Boa, hein? Uhum. Terceira dica: cultive o costume de elogiar o seu cônjuge e de ser grato. Obrigada, meu amor, por ter feito o nosso café. Obrigado, meu bem, por ter feito as compras. Obrigada, meu amor, por ter abastecido o meu carro. Como você está cheirosa hoje, gatinha? Como que eu gosto quando você faz a barba? É nos detalhes que mora o amor, na simplicidade do dia a dia. Tudo no cotidiano. Tudo. Quarta dica: No decorrer da semana, faça favores ao seu cônjuge. Antes mesmo que ele peça, use sua capacidade de oferecer ajuda, de ser agradável. Amor, deseja que eu lave seu carro? Amor, posso ir em tal lugar para você? Meu bem, hoje levarei as crianças ao colégio para você poder descansar um pouco. sinalizar que você está na mesma jornada que o seu parceiro abrirá o horizonte do seu par. Verdade. Quinta dica: demonstre para o seu par que quando vocês estão longe, você se lembra ou sente falta da sua companhia. Leve para o seu cônjuge um bombom ao passar na padaria. Leve uma flor. Ao ir ao mercado, leve para o seu cônjuge algo que ele goste. Toda demonstração de carinho nesse momento é válida. Com certeza, alguém que não tem esse costume, ou não tem o costume de fazer tudo isso, deve estar pensando: como vou implementar todos esses hábitos? Pois é. A nossa dica é que comece aos poucos. Comece com 2 estratégias, escolha 2 dessa por dia. E escolha e se programe para fazer. Seja intencional. Planejar tais atitudes não tira a beleza dos atos. Existem pessoas que são espontâneas e têm um time perfeito. Mas a maioria de nós ou tem uma coisa ou tem outra, Com né, meu certeza. amor? Uhum. Então, ou é espontâneo e não tem o time, ou tem o time e não é espontâneo. Por isso, planejar os bons atos é a melhor saída. A pessoa que vai ser alvo das boas atitudes, ela não precisa saber do seu planejamento, porque também já é demais, né, Com amor? certeza, né? Ela precisa de resultado. Para vocês que se encontram em um relacionamento virtuoso, atentem-se para não cometerem essas falhas e, falhando, cuidem para não falharem de maneira reiterada. Todos nós erramos, nos equivocamos, mas nosso cuidado deve ser para que esses erros não virem a regra, né, amor? Exatamente. Pessoas toleram pessoas. Pessoas não toleram reiterados erros. Porque fica parecendo que só um dos dois está na jornada. Então, para não cair no desgaste, mantenha sua atenção e foco no parceiro. Seu relacionamento depende de vocês para dar certo. Dialoguem, sejam francos, troquem brigas por conversas. Se acha que pode se embananar, crie uma lista do que você vai falar. Faça o bom uso das palavras. Com certeza. Fale para ser claro. Controle-se para não ofender. O melhor diálogo é aquele em que eu consigo tornar a outra pessoa grande ao invés de diminuí-la. Abram o canal de comunicação ao exercitar a compreensão. Alinhem os sonhos e as expectativas de vocês. Mantenham sempre a essência que uniu vocês. Trabalhem no mesmo propósito de vida, de fé, juntos. Quanto mais em sintonia vocês trabalharem, menor o espaço para o desgaste. Assim, as brigas no casamento não passarão de lembranças distantes. Amor, eu acho que terminamos, hein? Eu acho que não. Que tal a gente terminar do jeito que a gente começou? Como assim? A metáfora da pedra. No início ficou claro que a rocha era o casamento, sofrendo diversos desgastes. Mas que tal fazermos o caminho inverso? Como assim? A pedra, agora vista como um obstáculo, deve ser desmontada. Vamos supor que a pedra seja o desgaste e vamos desmontá-la por meio de 5 fissuras estratégicas que unirão mais ainda vocês. Uma maior aproximação do seu cônjuge gera uma identificação dos elos que os unem, aumentando a amizade entre vocês e facilitando a comunicação. Consequentemente, o amor é eternizado e aquele amor que estava esfriando vai melhorar. Revisitando cada um desses pontos, o obstáculo que parecia intransponível, ou seja, o desgaste, se ruirá e se tornará cada vez mais fácil de lidar. Olha, ficou muito bom, viu? Gostou? Sim. Pessoal, tomara que tenhamos ajudado pelo menos um casal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.